Boa tarde, está no ar o nosso Esporte Total. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece no esporte da região e do país. Terceira Via TV, o melhor sinal em HD. Campos, Macaé e Rio das Ostras. Lembrando que você pode também assistir ainda o programa no nosso site www.terceiraviatv.com.br. Olha aí os dois times de Campos que estiveram em ação na tarde do último sábado pela Taça Corcovado, válida também pelo segundo turno do Campeonato Estadual Série B, saíram de campo com um placar favorável. É isso mesmo. Campos e Americano venceram os jogos pelo mesmo placar, 1-0, passando respectivamente pelo Gonçalense e pelo São Cristóvão, jogos valendo pela terceira rodada, né, da Taça Corcovado. Vamos entender. Jogando pela primeira vez em casa, já que na primeira rodada não precisou entrar em campo no confronto com o Belfort Roxo, por conta do WO, o Roxinho enfrentou o Gonçalense no estádio Ângelo de Carvalho. Como você pode conferir aí nas imagens, o gol foi de Miguel, logo no início do primeiro tempo. O time venceu por 1-0, confirmando assim sua boa fase e os 100% de aproveitamento no segundo turno, assumindo a liderança do Grupo B com 9 pontos. Na preliminar, o Leonardo estreou pelos juniores, o garoto, e a equipe do Campos venceu por 3-1. Você tem aí a foto do Leonardo, que marcou os 3 gols em cima do Gonçalense. A gente daqui quer parabenizar, inclusive, ao Campos Atlético Associação, o trabalho da diretoria em função da valorização das categorias de base. E o resultado está aí. O garoto fez 3 gols na vitória de 3-1 na preliminar sub-20 sobre a equipe do Gonçalense. Também eu quero adiantar aqui que o Campos está em negociações praticamente fechadas com o Grêmio de Porto Alegre, em torno do jogador lateral direito pivô. Um garoto, é um dos melhores laterais que já passaram pelo futebol de Campos nos últimos tempos. É um garoto ainda, está sendo negociado, já está praticamente fechada a negociação com o Grêmio de Porto Alegre. Parabéns, né, ao presidente em exercício, Rodrigo, do Roxinho, a sua diretoria, parabéns mesmo. Bom, na Rua Bariri, o Americano teve dificuldade e apenas no segundo tempo conseguiu consolidar a vitória, quando o lateral Paulinho, aos 22 minutos, se aproveitou de uma bobeada da zaga adversária, né? Você que está a acompanhar os gols aí, né? E acabou marcando o gol que deu a vitória ao time campista. E a vaga dividindo aí a primeira colocação por pontos ganhos. Aliás, gente, o Paulinho, jogador inclusive que foi destaque justamente no São Cristóvão no campeonato do ano passado. Então marcou contra o seu próprio time. A bobeira é incrível do zagueiro do São Cristóvão, que atrasou a bola com pouca força para o goleiro e do que se aproveitou o jogador do Americano, o Paulinho, para tocar para as redes. Bom, Americano, bom resultado em cima da equipe do São Cristóvão, um time que joga duro, mostrou isso contra o Goitacás no meio de semana, aqui em Parque Leopoldina, e foi uma boa vitória, um bom resultado, né? Pelo menos o que importa, gente, são os 3 pontos, ainda mais conquistados fora de casa, né? O fisioterapeuta do Americano, inclusive, deve estar amanhã com a gente aqui, né? O doutor Marcos Luciano, falando sobre as condições físicas, como está a situação do plantel alvinegro. Cadê o Felipe, que não tem jogado? Bom, numa partida acirrada e com 5 gols, Itaboraí derrotou o Goitacás por 3-2 na tarde de ontem no Alzirão, né? Bom, com o resultado adverso, o Goitacás continua apenas com 1 ponto ganho, ficando na 7ª colocação do Grupo A. Já o Itaboraí chegou aos 7 pontos, assumindo a vice-liderança do grupo. Pois é, o pau quebrou lá na região metropolitana do Rio. O árbitro da partida, né,
deixou o gramado sob proteção da polícia militar. Foram 6 cartões amarelos, não se sabe, tem que se esperar a súmula para saber, né, o que ele colocou na súmula, já que nem apitar o final do jogo ele não apitou. Ele deu, o Goytacás surpreendeu, essa é a verdade, o Goytacás surpreendeu o Itaboraí, né, mostrando um futebol envolvente, um futebol, um toque de bola, e surpreendeu fazendo 2-0. 2-0, o primeiro gol foi de Diniz marcando pênalti no primeiro tempo, né? O segundo gol foi de Rodrigo Lacraia, do zagueiro Rodrigo Lacraia, 2-0. Esse placar deixou o time da casa, os jogadores completamente alvoroçados. A torcida deles lá cobrando, cerca de mais de 600 torcedores compareceram, ou foi o público de 600 e poucos torcedores, e a situação ficou tensa para os jogadores do Itaboraí. Aí o juiz começou a se perder também em campo, o Itaboraí diminuiu a diferença, fez um gol, inclusive de pênalti, empatando a partida, pênalti contestado pelo time do Goytacás. A gente não sabe, é preciso que se reveja bem o lance para se dar uma opinião, né? Para se ter uma opinião formada. E até os 20 minutos do segundo tempo, o time do Goytacás foi senhor absoluto da situação. Só que, daí em diante, aí começou. O juiz deu uma prorrogação, né? Vamos dizer assim, uns acréscimos de 5 minutos. Só que o jogo chegou lá, 51, 52, o Itaboraí fez mais um gol, e fazendo mais um gol, 3-2, aí aconteceu de tudo. Houve reclamação, houve discussão, invasão de campo, né? Uma confusão danada. O juiz saiu, eu repito, sob proteção da polícia militar. Pediram até reforço, né? O jogo terminou 3-2, ele não chegou a apitar o final de jogo. Bom, aí está o Goytacás, tem um jogo aparentemente mais fácil no meio de semana, esse jogo vai ser aqui em Campos, né? Com séries, mas a torcida do Goytacás, o detalhe é o seguinte, a torcida do Goytacás há poucos dias um torcedor conversou comigo e disse o seguinte: olha, Luiz, a Goytacás, nós não acreditamos, evidentemente, mais na classificação do Goytacás. Para nós, o campeonato se resume apenas na última rodada, no jogo da última rodada, que é Americano e Goytacás no clássico, que vai acontecer, a gente espera, na Rua do Gás. Porque Goytacás e Americano no estádio Anjos de Carvalho não pode realmente acontecer. Aliás, o Goytacás vai folgar na 4ª rodada, só vai jogar no próximo final de semana. E o Itaboraí enfrentará o Americano no estádio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira, na próxima quarta-feira ou depois de amanhã, às 3 da tarde. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações, inclusive vamos mostrar a vocês como é que ficou a classificação, a colocação dos times também na Série B. Segura aí rapidinho, é pai e bola.